Nós estamos na sexta e penúltima aula desta nossa matéria de ética cristã e ministerial. Esta é a sexta e penúltima aula, porque na próxima aula teremos a última, teremos a nossa provinha, como já é do conhecimento de vocês, e eu vou estar liberando as notas já de duas matérias juntas, né, que eu estou retendo a da matéria anterior, né, certo? Então eu vou estar permitindo Deus, depois da prova da próxima semana, liberando. Deixa eu dar aqui um toque importante, uma informação importante. Os alunos que, por um acaso, por alguma dificuldade, não possam fazer a prova no dia marcado, como nós estamos um pouquinho sobrecarregados para ter outro dia na semana, para não causar mais tumulto, então o aluno automaticamente fará um trabalho, uma entrega de 30 dias à frente, tá? Então não terá mais prova de segunda chamada, no caso do aluno não poder comparecer, entende? Na data marcada da prova. Então anote aí, se uma dessas, né, o irmão Fábio tiver um problema, o irmão Kleber, o Wince, a irmã Jaqueline, a irmã Isabelle não puderem estar no dia marcado da prova, já sabe automático, já vai fazer um trabalho, tá? E na semana seguinte à prova realizada, eu libero as instruções no e-mail, né, do aluno faltante, com a data de entrega 30 dias à frente. Eu creio que assim vai ser melhor, porque a gente está tendo muitos problemas com as outras turmas e fica muito complicado, entendeu? Eu me dividi, né, entre 7 turmas para dar a segunda chamada de prova, que são 7 turmas, entende? E aí fica muito complicado, né? 3, na verdade, são 3 do básico durante a semana e 2 do bacharel e do médio, mas eu não estou claro ao mesmo tempo. Mas, de qualquer maneira, eu preparo a prova, lanço a prova, no caso do outro professor que ministra, mas quando o aluno falta, eu me vejo na obrigação de dar a segunda chamada. E esse é o meu problema, eu já não tenho mais tempo para atender os alunos com segunda chamada. Estamos entendidos, então? Se surgir alguma dificuldade de alguns de vocês não puderem comparecer na primeira chamada ou no dia marcado da prova, fica automático. Na semana seguinte, eu já estou liberando as instruções de um trabalho com entrega de 30 dias adiante. Lembrando também que as mensalidades deste mês de novembro, né, como foi no mês de outubro, estão acrescidas no valor de $10 a mais do que vocês, né, têm pago, né, porque tivemos que fazer esses reajustes devido ao aumento de tudo, tarifa de correio, preço de capa, preço de papel, de tom, aumentou tudo demais. Então, não se esqueçam que você tem até o dia 30, né, dentro das suas possibilidades, em fazer o pagamento da mensalidade de novembro. O índice agora tá bonito, já tá, era bonito, né? Só que agora ele trocou. Ah, entendi. Está ele e irmão Kleber, estão fazendo competição. Entendeu? Que pena que eu tenho igualzinho isso, igualzinho, eu não vou agora me levantar aqui para apanhar o meu boné da mesma cor. Vai dizer que eu fiz o clone. Exatamente Adidas, cinza claro. Não, mas tudo bem. Na próxima eu vou colocar aqui do meu lado, aí ficamos nós três. Ficamos aqui nós três, o Wince, o Kleber e eu. Mas vamos lá. Página 10. Página 10. Estamos falando sobre o perfil de um obreiro e a sua ética. Vamos lá, página de número 10. O perfil de um obreiro e a sua ética. Já falamos da vida pessoal do obreiro, da plena consciência das limitações humanas, da vida social do obreiro e o ponto 4 dessa nossa matéria de ética cristã e ministerial, não é? Começamos a falar sobre a vida espiritual do obreiro, né? Hoje é quinta-feira, 10 de novembro, 10 de novembro, turma das quintas-feiras, curso básico em teologia, nossa sexta e penúltima aula, e antes de eu prosseguir, só relembrando que a nossa provinha vai acontecer na próxima aula, ok? Entre 9h30 e 9h40. Então, nós vamos usar a próxima aula para concluir a matéria, o conteúdo, até onde a gente puder.
e aí 9h30 ou 9h40 já passamos para a provinha. Vida espiritual do obreiro, né? Falamos do amor divino em seu coração, falamos da necessidade de viver uma vida de santidade, da plenitude do Espírito em sua vida, né? A importância de ser cheio do Espírito Santo, e da paciência e mansidão. É bom lembrar que paciência e mansidão não são virtudes humanas. Uma coisa é você dizer, me dá paciência, e realmente, quando nós fazemos esta oração, ela é legítima porque nós, humanamente, não temos paciência. A paciência é uma virtude divina. Só lembrando a vocês lá em Gálatas, capítulo 5, só lembrando, vale a pena lermos este texto. Eu quero acreditar que vocês já passaram por este texto, mas vale a pena lê-lo, né? E deixar bem enfatizado, capítulo 5, carta de Paulo aos Gálatas, versículo de número 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Chama a atenção que algumas das traduções da Bíblia em português, no verso 22, ao invés de trazer longanimidade, traz paciência. Tá? Então, praticamente a mesma coisa, paciência ou longanimidade. O verso 23 fala de mansidão. Então, nós concluímos que paciência, ou, segundo outras traduções, longanimidade e mansidão não são qualidades que eu e você nascemos com elas naturalmente, não. São virtudes, são parte da maturidade cristã, ou seja, do fruto do Espírito que precisa ser em nós cultivado. O obreiro de pavio curto tem um problema de ética, sempre vai ter, né? Tem muito obreiro nervoso, temperamental, perde a paciência, né? Queima o pavio com a sogra, com o sogro, com a namorada, com o noivo, com o esposo, com a esposa, manda a esposa plantar batatinha, o esposo fazer colheita de hortelã, vai colher hortelã, vai plantar batatinha no mato. Não, irmãos. Hoje nós vivemos num mundo muito estressado, onde as pessoas estão perdendo com muita facilidade a tolerância, não é nem a paciência, entendeu? Acaba rápido, entende? Basta uma leve pressão e as pessoas estão agindo de forma descabida, nervosa, estressada, aí começam a se machucar, a se ferirem umas às outras, e isso não é ético para um obreiro. Com certeza você conhece e já assistiu, né? Já teve, infelizmente, o dissabor de ver obreiros, né? Sendo rudes, sendo ignorantes, sendo ásperos no tratamento com outras pessoas. Letra E, fé e fidelidade. Uma coisa é ter fé e outra coisa é ser fiel. A fé está ligado ao nosso relacionamento de comunhão e de confiança com Deus. A fidelidade está ligada à nossa lealdade, em estar agarradinhos, não é, com uma pessoa, independente das circunstâncias, né? A gente observa que o verdadeiro cristão, ele é fiel a Cristo até a morte. Diferentemente do que vemos no mundo de hoje, né, quando uma balança de uma situação ela pende mais forte para um lado, algumas pessoas têm aquela tendência de fugirem para onde mais lhes favorece. Não vou entrar no mérito do assunto, porque não edificará em nada aos irmãos, mas só para refrescarmos a nossa memória com respeito a esse problema de fidelidade. A política, por exemplo, né? É muito normal que um político X passe a vida inteira sendo fiel, entre aspas, a um partido político, mas, de repente, quando a situação muda, quando a balança
muda, as circunstâncias mudam, qual é a tendência do político? Quebrar aquela fidelidade e pular para aquele partido. Está acontecendo demais no mundo inteiro. Não entendam isso como eu estivesse falando em relação ao nosso Brasil, que já vive essa situação de forma muito crítica e escandalosa há anos. Mas se você parar para olhar para o mundo inteiro está nessa situação de crise de fidelidade. Creio que vocês devem ter acompanhado na imprensa as eleições que tivemos há 2 dias atrás aqui nos Estados Unidos. Se vocês fizerem uma análise, uma pesquisa, 20% dos políticos que estavam na última eleição migraram para um partido oposto. Como diz na linguagem portuguesa, mudar a casaca. Deixaram de ser republicanos e foram para serem democratas, e outros deixaram de ser democratas para serem republicanos. Não sei se vocês já chegaram a ler isso nas notícias, mas me chamou muito a atenção. Hoje de manhã eu estava lendo do New York Post, né, um jornal do New York Times, que é um jornal muito famoso em Nova York, e estava dando essa deixa, né, 20 a 25% dos políticos americanos migraram entre si, né, e políticos que tinham que fidelidade partidária de 15, 20, 30 anos. Não, estranho, não é? Mas tudo isso por causa do que? Da conveniência. O que é mais conveniente, eles vão. Mas não pode ser na questão espiritual, na questão para Deus, né? Ou servimos a Deus, ou não servimos. A Escritura diz, né? Não podemos servir a dois senhores. Ou vamos alegrar um e desagradar a outro. Mas parece que também no meio cristão está acontecendo com uma frequência enorme. Então, o obreiro tem que ter muito cuidado, tá? Em viver uma vida não apenas de fé, mas também de fidelidade. E aqui eu acrescento, fidelidade, inclusive, nas finanças da igreja. Isso é até complicado a gente entrar em muitos pormenores, né? Só para termos uma ideia, muitas pessoas hoje deixam de ir à igreja por causa de escândalos financeiros. Não sei vocês, mas eu conheço centenas, não é exagero não, centenas de pessoas que não dão mais ofertas e não dão mais dízimos, né, nas igrejas por causa de escândalos financeiros, né, patrocinados por pastores ou tesoureiros. E eu geralmente digo, irmãos, nós estamos na igreja para olhar para Cristo, mas nem todos têm uma fé firme, nem todos têm uma fé madura, entende? Nem todos têm uma fé bem abalizada. Então é muito fácil para as pessoas de fé fraca se escandalizarem com esses maus testemunhos, né? E geralmente esses maus testemunhos são dados, em sua grande maioria, por obreiros. Estranhamente, né? Tem pessoas da igreja que também o fazem, mas quando parte de um evangelista, de um pastor, de um diácono, de um presbítero, o efeito é muito ruim na cabeça daquele crente fraco. E agora? Como convencê-lo, né, que ele tem que olhar para Jesus? Como convencê-lo que ele tem que caminhar olhando para a cruz, independente desses maus testemunhos? Aí é o problema que uma boa ética levanta muitos, mas uma mal ética destrói a todos num furor nunca antes visto. Letra F, humildade. Há um problema gravíssimo com respeito ao conceito bíblico de humildade. A maioria das pessoas pensa que ser humilde é ser isso aqui, ó. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor. Como é que tá, meu irmão? Amém. Jesus é bom. Não, humildade não é ser uma pessoa simplória, e muito menos uma pessoa que está vestida como um mendigo. Uma pessoa pobre pode vestir-se com dignidade, com decência. Concorda comigo? Com dignidade e com decência, a menos que ela esteja numa situação muito caótica. Aí eu não quero dizer nada, certo? Mas partindo de um servo de Deus, partindo de um obreiro, partindo de um referencial de ética cristã e ministerial, então ele tem que ter muito cuidado com o seu comportamento no que tange à humildade. Um obreiro, por exemplo, que toma o púlpito e gasta 15 minutos falando de si próprio, antes de entrar numa mensagem, ele não tem nenhuma gota de humildade.
né? Não é errado você, ao introduzir uma mensagem, dar um rápido testemunho, uma breve colocação, mas que não passe de 5 minutos. O que? Se é para falar do Fábio Lacerda, então, como ele já sabe que é ético, 5 minutinhos. Se é para o Ince Cunha falar de algo relativo à sua vida, ou ligado a um testemunho de fé que vai edificar a outros, vamos trabalhar com 5 minutos, estourando se é um testemunho que envolve milagres ou curas, até 10 minutos é tolerável, mas 15 minutos não justifica. Quem é o centro da palavra? É a palavra de Deus, não é o meu testemunho. Posso ter um testemunho de arrebentar. Eu posso ter até alguém que eu orei, um exemplo, né? E a pessoa ressuscitou, mas ela não pode roubar a importância que a palavra a ser ministrada tem que ter e deve ter. Então, qual é o conceito bíblico de humildade? Dependência e temor para com Deus. Então, uma pessoa biblicamente humilde é uma pessoa dependente de Deus, ok? E que demonstra a ele temor. Olha que interessante que o conceito bíblico não tem nada a ver com o nosso conceito humano. Quem sabia sobre esse conceito bíblico de humildade? Poucos. Ou então anote aí. O conceito bíblico de humildade é dependência de Deus e temor para com ele. Então a pessoa verdadeiramente humilde é aquela pessoa que aprende a depender de Deus em todos os sentidos e dar a ele o que é a reverência, o temor, a adoração e a glória, né? Ou seja, todo o elogio, todo o reconhecimento jogamos para ele. Certa feita, vi Deus usar muito um pregador na área de curas. O menino ficou tão impressionado, como Deus usou, tão impressionado, que eu decidi acompanhá-lo por umas 3 ou 4 vezes. Só ele foi um ex-aluno nosso, muito dedicado, muito aplicado, mas não tinha ainda suficiente maturidade para administrar aquele dom que Deus dá gratuitamente, né? Independente do nosso caráter. Olha que interessante isso, né? Independente do nosso caráter, da nossa maturidade ou imaturidade, Deus dá. Dom é presente. Mas eu tinha já minhas suspeitas, né? Ou seja, a cabeça de Deus não é nossa cabeça. Eu perguntei, mas peraí, como é que Deus vai estar dando um dom de cura para o menino imaturo? Aí depois que passou um tempo, eu fui entender um pouco. Deus, então, com isso, estava dando a ele todas as oportunidades possíveis para ele ter um nível de amadurecimento. E ele estudou conosco durante 3 anos, mas, infelizmente, não funcionou. Ele não se deixou, né, ser trabalhado pelo Espírito Santo. Muito pelo contrário, Deus começou a usá-lo. Era impressionante. Chegou ao ponto que ele dizia publicamente, não tem ninguém que Deus use tanto como a mim. Ih, rapaz! Aí eu tive que chamar ele no cantinho, com muito jeito. Nunca fui o pastor dele, sempre fui o mentor. Eu disse, meu irmão, o que você falou diante da igreja? Não, pastor, eu sou o cara. Não, você não é o cara, não. Agora você vai descer fundo. Não, pastor, está repreendida essa sua palavra. Eu sou o cara. Não, meu irmão não é o cara, não. O irmão está querendo manipular com algo que não é seu, que Deus lhe deu para o irmão entender a necessidade de dependência. Resumindo a história, a queda deste servo de Deus se deu em 8 meses, aproximadamente, né? Foi flagrado um caso de adultério pesado, perdeu o casamento, perdeu a custódia dos seus 3 filhos, perdeu o ministério. Tudo porque subiu a cabeça, gente. Tudo. Que coisa, que perigo, irmãos. Que perigo. Não estou querendo dizer que é ruim Deus nos usar, não. Mas coloca aquela bandeirinha vermelha, né? Quando Deus começa a usar a Fábio Lacerda, toim, a bandeirinha vermelha. Opa, tem que me cuidar. Quando Deus começa a usar a irmã Isabelle, põe a bandeirinha vermelha. Opa, tem, não, bandeirinha vermelha, não, amarela.
tenho que me cuidar. Quando Deus começa a usar o irmão Kleber, tom, bandeirinha amarela. Kleber, olha o perigo, Kleber. Quando Deus começar a usar o índice aí, com sinais, curas, maravilhas, o índice já vai estar a bandeirinha levantada, amarelinha. Senhor, agora está ficando estranho. Porque é muito... Irmãos, o passo para a queda é rápido. É muito rápido, mas que Deus tenha de nós misericórdia. Que Ele olhe para nós com compaixão e que nós sempre reconheçamos que tudo é dele. Tudo é por ele. E tudo é para ele. É o que está em Romanos, capítulo 11, verso 36. Eu não tenho nada, vocês não têm nada, e o que temos não é nosso. Tem esse negócio também. O que nós temos, não, meu carro, minha casa, minha companhia, né? Meu piano, no papel é teu, mas de fato é ele, porque é ele quem dá, é ele quem provê, é ele quem sustenta. Então, que Deus nos ajude a cada dia mais depender dele e reconhecer. Espírito perdoador, agora pegou. Oh, papai do céu! Quantos de nós já não vivemos uma experiência de sermos ofendidos e de ofender alguém? Eu creio que todos já passamos por essa experiência. Alguém... Espera aqui, às vezes eu tenho a impressão que eu vivo em outro planeta. Vamos lá. Precisa entrar em detalhes. Quantos de vocês já viveram essa experiência pelo menos uma vez, de terem sido ofendidos e de terem ofendido alguém? Alguém já viu essa experiência? Graças a Deus. Respiro aliviado, eu pensei que era o único. Todos nós, de uma forma ou de outra, ou pelo menos uma vez na vida, vivemos essa experiência. Agora, vamos ser sinceros. O que é mais difícil? Liberar perdão ou pedir perdão? Rapaz, agora apertei. Vamos lá, quero ouvir com vocês. Quero ver o ponto de vista, embora o ponto de vista de vocês pode estar ou não casado com a Bíblia. Vamos lá. Fábio, o que é mais difícil para ti? Liberar perdão ou ser perdoado? Está entendendo a pergunta? Porque tem as duas situações. Eu posso ofender alguém, aí eu tenho que pedir perdão, correto? E quando eu sou ofendido, eu tenho que liberar perdão. O que é mais difícil, liberar perdão ou pedir perdão? Pedir perdão. Pedir. Eu tenho muita facilidade em perdoar, mas não tenho assim muitos casos, mas já precisei pedir perdão, que é a hora que a gente tem que se humilhar, então é mais difícil. A gente faz, mas é mais difícil. É mais duro, porque mexe lá dentro com um negócio que a gente não admite, chamado brio, ou traduzido num bom português, orgulho próprio. Todos nós temos orgulho próprio, aquela coisa que diz, eu estou com a razão. Já pensaram nisso? Eu estou com a razão, mas nem sempre estamos com a razão. E Jesus veio com uma filosofia de vida bem doida, né? O que Jesus disse? Se arrancarem a tua túnica, deixa levar, fica pelado. Se baterem nesta face aqui, dá outra. Quem hoje, em uma mente sadia, em sã razão, ganha um tapão aqui, pau. Vamos lá, meu irmão, toma aqui a outra, vai dar com força. Ninguém faz isso, gente. Vamos parar para pensar. Naturalmente, ninguém faz isso. É loucura, é incoerência, não encaixa, não entra aqui dentro. Tá? Mas aí que entra a questão mais difícil. Sermos cheios do Espírito Santo para dizer, Senhor, isso aqui é complicado. Tu está me pedindo na tua palavra, ok, mas o negócio aqui está estreito. Como é que eu vou dar a minha cara? Se o meu inimigo está me arrebentando aqui, nesse lado da minha face, eu vou ter que dar outra? Peraí, eu acho que o Senhor está brincando, o Senhor está tendo senso de humor. Não, Deus não está tendo. Deus tem senso de humor, com certeza, mas não para esse momento. Irmã Isabel, o que é mais difícil para a irmã? Pedir perdão ou liberar perdão? Eu acho que se humilhar também, pastor, ter que pedir perdão. É mais difícil. A gente, quando é falho, e a gente tem que reconhecer que a gente falhou, o ego, né? É difícil. É difícil, sem dúvida.
Irmão Kleber, de repente o irmão Kleber troca aqui a corrente, né? O irmão Kleber é especialista contra a corrente, no bom sentido, claro, estou dizendo no mau sentido. Irmão Kleber, o que é mais difícil para o irmão? Pedir perdão ou liberar perdão? Pedir perdão quando o irmão ofende alguém, correto? E liberar perdão quando o irmão é ofendido. O que é mais difícil para o irmão? É liberar perdão, pastor. Liberar. Já aconteceu um caso comigo que eu tive que liberar para o meu irmão. Aí o negócio apertou. Liberar para o seu próprio irmão, aí não é fácil. Olha, dá para dar um bom suador. Wince, entendeu o teor da pergunta? Vamos lá. Agora o Wince vai desempatar esse jogo aqui. Pastor, eu vou liberar perdão também. Porque eu nunca tive dificuldade para pedir perdão. Eu sempre tive dificuldade para liberar, porque pedir muitas das vezes é muito fácil, mas tirar de dentro da gente é difícil também. Eu tenho facilidade para pedir, eu tenho dificuldade para liberar, porque para liberar é difícil, não é tão fácil assim. Às vezes demora anos para a gente liberar. Às vezes a gente fala assim, pô, me perdoa e tal, eu fiz isso. Mas para a gente liberar perdão de uma pessoa que magoou a gente é muito complicado, não é fácil não. Concordo contigo. Olhando pelos dois lados que a Bíblia nos apresenta, né? Que a Bíblia nos apresenta os dois lados. Isso é engraçado que eu vou dizer agora. Vai ser muito engraçado, mas não é engraçado, não. Eu sou tão humano quanto vocês e me solidarizo quando, diante de Deus, somos os mais sinceros e abertos. Mas essa declaração do Wince, ela encaixa perfeitamente comigo, né? Porque eu tenho passado muitas experiências ao longo da vida que não me faz nem melhor nem pior do que vocês, mas os maiores desafios da minha vida ministerial, um dos maiores, pense em qualquer desafio, mas o mais complicado é liberar perdão. E nessa parte, eu e o Wince somos bem parecidos, que é uma questão, acredito, que temperamento e de formação, né? Eu não tenho problema para pedir perdão, embora a irmã Isabelle disse que aí implica também em se humilhar. É uma luta pesada contra o ego. Mas, para mim, liberar perdão é complicado. Tá? Eu estou vivendo, não entenda isso como desabafo, eu estou vivendo uma experiência bem difícil. Uma esposa de um pastor muito querido, que tivemos uma convivência em Boston, trouxe uma ofensa pesada sobre a minha pessoa e minha família. E tá difícil liberar perdão para essa mulher. Meu Deus, eu acordo, durmo, passo o dia, falei, Deus, e agora? Tá difícil, né? Como é que eu vou fazer isso? Não é que eu entenda, eu creio que o Wince que nós estamos parecidos, não é que eu não queira, ou que eu não tenha me esforçado, ou que nós não nos esforcemos, é que gera um bloqueio e uma ferida. Por isso que a palavra trauma, né, ela vem do grego traumos, quer dizer ferida. Então, uma ofensa, seja de qual lado for, ela abre o quê? Uma ferida. E vocês vão entender, uma ferida, ó, não se fecha assim rápido, não. Tem feridas que levam semanas e meses. Creio que vocês devem se lembrar que quando minha esposa sofreu um acidente, ela ficou com uma ferida desse tamanho e levou 4 meses e meio para cicatrizar. E pensava que ela estava diabética, porque a característica da ferida dela era muito semelhante de uma pessoa diabética, né? Que vocês sabem que o diabético tem uma dificuldade enorme de cicatrização. Entende? E a ferida, quando está aberta, ela dói, ela cheira mal, ela incomoda. Essa experiência eu vivi do lado de minha esposa. E a ferida espiritual é um pouco parecida, né? Que ela é traduzida por trauma, entende? E um trauma, às vezes, você leva anos. Então, eu tô vivendo isso na pele, né? Já aconteceu há 8 meses atrás, essa ofensa, mas foi assim, um negócio pesado, não vou entrar aqui em detalhes por uma questão ética, né? Pesado, que me desnorteou, me tirou fora do ar. O quê? Como é que é isso? E a pessoa que a gente conviveu já há anos, 18 anos que nos conhecemos essa família querida, mas a irmãzinha, com todo respeito, é pavio curto, bem curto, esposa de pastor, aí, pum,
Explodiu. No que explodiu, eu falei, que é isso, papai? Esperava até Papai Noel descer no meu quintal de helicóptero, mas nunca isso. E justamente de quem a gente menos espera que vem. Mas se aconteceu é porque Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Oh, yeah. Wincy, se aconteceu contigo, pode ter certeza, é Papai do Céu que está querendo te ensinar algo. Entende? E é difícil o processo do aprendizado, até a ficha cair, até o Espírito Santo nos der suficiente graça, leva tempo, a gente sofre. Né? Ou vocês pensam que eu passo o dia assim numa boa? Não, na volta e meia eu paro, oro por mim, oro por esta esposa de pastor, falei, Senhor, perdoa, mas, Senhor, eu não vou esperar que ela tome a iniciativa, agora eu que tenho que tomar a iniciativa, e agora? Isso é o mais difícil, você, o ofendido, tomar a iniciativa. Irmã, isso é difícil, difícil. Se para vocês é fácil, para mim tem sido super difícil. Não tome isso como desabafo. Estou trazendo um exemplo prático pelo que nós estamos estudando sobre isso, né? E eu peço, Senhor, me ajuda a ter espírito perdoador. Perdoador não é fácil, não. Pedir perdão, parece molinho para mim. Liberar, não. Liberar é complicado, mas Deus nos dará graça, né? E vamos nas nossas lutas e dificuldades. Isso é importante quando isso acontece, para a gente chegar à conclusão que nós somos completamente dependentes de Deus. Entende? Independente do tempo de fé, da experiência que a gente tem, independente do que a gente pensa que é. Na verdade, a gente não é nada. A gente não é nada diante desses desafios que nos colocam contra a parede. Letra H, conhecimento das coisas espirituais. Esse conhecimento das coisas espirituais se refere ao discernimento. Creio que eu já falei algo sobre isso em aulas passadas. Eu vejo hoje uma igreja no mundo muito preocupada em ter dom de profecia, dom de sinais, dom de cura, dom de maravilhas. Mas e o discernimento? Será que não é tão importante hoje para nós detectarmos os satanistas, os atribulados, os gadarenos no meio das nossas igrejas? Então está faltando hoje discernimento, que é o conhecimento das coisas espirituais. Sabedoria. Anote aí, há dois tipos de sabedoria. A humana terrenal e a divina espiritual. Mas aonde eu vejo na Bíblia a fonte dessas duas? Livro de Provérbios. Ela é a fonte de toda sabedoria espiritual e divina. Livro de Provérbios. Fonte de toda sabedoria espiritual e divina. E a sabedoria humana e terrenal. Eclesiastes. Se você já leu os 12 capítulos de Eclesiastes, ele é sabedoria humana, terrenal, purinha. Agora, que curioso, né? Os dois livros foram escritos praticamente pelo mesmo autor, Salomão. Embora Provérbios, Salomão não apenas foi o autor, mas Agur e Lemuel, mas 90%, na verdade, 85% do livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Veja só que curioso. E Salomão sai de um lado, de um extremo, e cai em outro, né? Sai da sabedoria divina, a qual ele fora investido, fora cheio da parte de Deus, do Espírito Santo. E aí, em Eclesiastes, ele diz, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E aí ele vai dando aquela listinha, né? Se você já leu com atenção Eclesiastes, é uma lamúria uma atrás da outra. Claro, para pensar. O homem mais sábio do mundo se meteu numa encrenca daquelas. Que encrenca? 700 mulheres e 300 concubinas. Ele precisava fazer isso. Vamos ser sinceros. Ele precisava fazer isso. Rapaz, olha, eu dou mancada. Nós damos mancada. Mas para pensar, o camarada mais sábio do planeta dá uma mancada nessa. Meu filho costuma dizer, pai, não dá para entender, não. O cara mais sábio do mundo agiu como mais burro, mais idiota. 100% certo. Sabe por quê? Porque ele se afastou da fonte. Há um texto em 2 de Crônicas que me deixa aterrorizado. Que Salomão queimava incenso aos deuses de suas mulheres e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Olha, esse texto me deixa horrorizado.
O homem a quem Deus incumbiu a responsabilidade de construir o templo. O homem que Deus abençoou, fez dele o mais sábio, foi dar essa burrada. Que isso, meu Deus? Aí você há de me perguntar, por que isso? É Deus ensinando para nós e para as futuras gerações importantes lições de dependência. Irmã Isabelle. Pastor, só dando um adentro, né? Hoje existem muitos líderes, pastores que têm muita sabedoria espiritual, sabedoria na palavra, mas pouco se fala sobre a inteligência emocional, sobre você lidar com os seus sentimentos, né? Lidar com as coisas sobre você, o seu emocional. Então, tem pessoas que a gente fala, uau, essa pessoa é sábia, ela é inteligentíssima, mas a sabedoria emocional tá lá embaixo, né? Então, eu vejo que Salomão deu uma... Na verdade, nos parâmetros de hoje, se confunde que o elemento tenha bagagem de conhecimento, que é diferente em ter sabedoria. Tá? Então, no plano bíblico, ter sabedoria é usar na prática o conhecimento. Salomão tinha muito conhecimento e, à sua vez, também muita sabedoria, ou seja, ele sabia como usar o conhecimento. Mas no momento que ele se afasta da fonte, que é o próprio Deus, da comunhão com Deus, então ele passa só a ter a visão do que é humano e perde completamente a visão do espiritual. Acho que a irmã Isabelle falou, é uma realidade, né? Hoje nós vamos nas redes sociais ver pastores, líderes, intelectuais até a borda da sobrancelha. Cospe conhecimento pelo cotovelo. Mas a sabedoria, ou seja, como colocar na prática tamanha gama, tamanha bagagem de conhecimento, né, que é traduzido pela psicologia hoje, né, como inteligência emocional, né, essa expressão é muito dado da psicologia moderna. Nem Sigmund Freud, o pai da psicanálise, usava esses termos, mas esse termo inteligência emocional passou a ser desenvolvido a partir dos anos 90, final dos anos 90, metade dos anos 2000. Né? Não é uma inovação, mas é uma nova terminologia clínica, médico, que também é usada no meio evangélico. Virando a página, letra J. Outra importante qualidade da vida espiritual do obreiro, já foi falado aqui, a inteligência espiritual, que está ligada à inteligência emocional. Maturidade. Existem alguns sintomas que caracterizam a imaturidade no obreiro. Preste atenção que imaturidade não é uma questão de idade. Eu conheço obreiros, pastores, 70 anos, 75 anos, 30 anos de igreja, e a gente julga, uau, o homem é bom. Vamos ver. A questão da maturidade, repito, não está ligado à idade ou necessariamente anos de fé. Então, vamos entender algumas características desta imaturidade. Insegurança constante. Já viu aquele obreiro tão inseguro que nem sente qual é o tamanho dos sapatos que estão dentro dos seus pés? Conhece aquele obreiro que todas as decisões que ele tem que tomar, bem, amor, o que você acha? Amor, o que você acha? Eu conheço 2 pastores que é uma comédia. São pastores de igreja, não fazem nada se a mulher não disser. Não estou querendo dizer que a sua esposa não deva ser uma conselheira, uma ajudadora, uma amiga, não é? Uma pessoa que você pode compartilhar decisões espirituais e até ministeriais. Não estou me referindo a isso. Estou me referindo àqueles obreiros que ficam numa dependência crônica, completa das suas esposas, ou vice-versa, certo? É importante entendermos que insegurança desestabiliza o rebanho, ou o departamento, ou a área da igreja que nos foi confiada dentro de uma certa irresponsabilidade. Um exemplo, me permita, né? Irmã Isabel e o seu esposo são líderes, não é? No departamento de jovens aí da sua igreja, conheço o pastor Rafael,
Imagine um exemplo, né? O irmão Alan, conheço o Alan, gente fina no mundo, não é mais fina que uma agulha, porque ele teria que perder uns 50 libras para ficar tipo agulha, né? Mas imagine o Alan. Bem, eu faço o quê? Bem, como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Não estou dizendo que o Alan não faça isso. Não estou dizendo que o Alan não troque ideias com a sua esposa, mas eu me refiro a demonstrar uma constante insegurança e, pior, diante dos seus liderados. Como vai ficar a visão dos liderados sobre o Alan e sobre a Isabela, uma vez que eles estão constatando o quê? Volatilidade, insegurança. E assim existe, irmãos, por aí afora. A Bíblia nos dá um exemplo, não sei se alguém aqui vai se lembrar, eu quero começar a dar pontinho, vamos lá. A Bíblia nos traz um exemplo crônico de um obreiro de tamanha insegurança que esse homem foi assaltado, que ele ficou lá, né? É tu mesmo, mulher. É tu mesmo, estou agarradinho contigo. Estou dando só para você tentar se lembrar de quem eu me refiro. Quem foram esses dois personagens, cujo homem era para tomar iniciativa com uma importante decisão diante da nação de Israel, mas ele demonstrou uma insegurança crônica, dependendo de uma mulher para agir. Alguém se lembra de quem estou falando? Impossível. Papai do céu, eu ouvi o nome dos dois personagens, tanto do homem inseguro como da mulher que ele jogou a transferência de responsabilidade. Está no Velho ou no Novo Testamento, pastor? Meu irmão, estava esperando o irmão Cléber fazer essa perguntinha. No Antigo Testamento, vamos lá. No Antigo? No Antigo. Não é possível que vocês não se lembrem. É o exemplo mais marcante. O camarada disse, sem você eu não faço nada. Vamos lá. Ela foi diante da guerra, né? A Ruth? Não. Esté. Não. Ih, Quem papai foi diante da guerra? Ai, 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 ai. Fábio, vou te dar um dever de castigo, um dever de casa. Tu vai repetir 1025 vezes o nome do casal. Não acredito. Gente, deu esse bloqueio mental em vocês. Ai, 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 ai. Hein, pastor? Débora e... Como é que é o nome do homem? Rapaz, esqueci. Não, né? É o general lá com Débora. Esqueceu o nome do bendito general? Não é o general Heleno, não. Por favor, deixa ele quieto. Baraque. Baraque. Custou, irmão. Eu queria dar pontinho, mas agora eu vou deixar para trás. Vou jogar para a próxima. Débora e Baraque. Baraque foi o calça frouxa. Desculpe essa expressão bem gaúcha. Foi o calça frouxa. Não vou na frente da batalha. Se tu não fores comigo à minha frente. Deixou bem claro, né? Mas que camarada inseguro. E que diz, Débora, eu vou. Até o negócio. Olha como Deus é Deus, né? Não briga com Deus, não. Eu vou. Mas só por causa disso, Deus não vai entregar na tua mão o teu inimigo. Sabiam disso? Se lembram? Deus não entregou o inimigo, a Cícera, na mão de Baraque. Entregou na mão de uma mulher, a esposa de Jabim. E aí enterrou o quê? Uma estaca na cabeça. Quando entrou na tenda. Tudo tem ruim mesmo, hein? Só leu esse texto com nós um dia desse. Eita, lembrou agora. Fábio, ginkgo biloba. Corre atrás. É um ginkgo biloba. Fábio, eu uso a minha cabeça desde os 2 anos de idade. Já tá, aqui tá mal. Tu pensa que a minha tá melhor que a tua? Eu tomo 6 complementos de vitamina e 2 de memória, que o velho aqui tá... É como diz minha esposa, te cuida, senão até os 70 tu vai negar fogo. Eu concordo com a minha esposa. Eu tô aqui trabalhando... Eu tive epilepsia e eu tomei remédio para o cérebro. Só que eu não tive sequela. Mas os últimos 5 anos para cá, eu
eu percebi, eu não sou a mesma pessoa mais. Ou seja, trouxe uma Eu guardava versículos bíblicos assim, até os hinos que cantar. Eu sei de onde que está, falando de quem, de ano. Mas é um pouco normal. A epilepsia, ela reduz a velocidade da memória, ela não trava a tua memória, ela reduz. Eu conheço 2 pessoas, uma em Connecticut, uma em New Jersey, que também tiveram problemas graves de epilepsia. Você conversa com elas, são pessoas totalmente normais, mas, como tu disseste, elas mesmo dizem, não, depois desse episódio clínico, nunca mais a memória é a mesma, né? Minha esposa sofreu 2 apagões de memória graves em 2019 e ela também não é mais a mesma. E olha que ela se lembra de coisa do arco da velha, mas ela teve grave, grave. Quando ela teve o primeiro apagão, ela ficou sem memória 27 horas. Ela só reconhecia a mim e meu filho. Sabe o que é isso? Apagou tudo. E a gente entrou em desespero. O que podíamos fazer? Só orar. Depois de 27 horas, aos pouquinhos, a memória dela foi voltando, mas assim, quebrado, fragmentado. Depois de 9 meses, ela recuperou 85% da memória. E teve outro apagão. Esse apagão limpou 50%, mas detalhe, se lembrando de mim e do meu filho. O resto da família não conseguia se lembrar de ninguém. Aí, 1 ano depois, ela recupera 90% da memória. Então, hoje ela tem a memória dela quebrada em 10%. Entende? Tanto que ela toma um medicamento para manter o equilíbrio metabólico. Mas não se preocupa com isso não, Fábio. Esse é um pouco, infelizmente, normal. Não sei se tu faz tratamento, né? Mas se tu podes fazer um tratamento para só manter a qualidade da tua memória, será bem-vindo, né? Mas eu Claro. vou fazer, vou procurar fazer, porque isso não é justificando Sim, sim, respostas, sim. mas, tipo, exemplo, a matemática, a É falar difícil para assim, ti. trabalho, sempre foi fácil. Perguntar, falar, eu anotar trabalho, eu medir sem anotar em papel e guardar tudo na memória. Hoje já não acontece Já isso. não consigo. Já tem Não, muita tudo é no dificuldade. telefone. É igual a minha esposa. Minha esposa era séria, como costureira, ela fazia conta de cabeça. Hoje ela leva 10 minutos, uma continha simples para fechar. Simples, uma coisa assim, como, por exemplo, 225 mais 315. Ela, pum, respondia em menos de 1 minuto. Hoje não, hoje ela tem que devagar, mas é normal. Graças a Deus, o importante é que a gente reconhece essa limitação e temos recursos, né, além de Deus na nossa vida. Emoções desordenadas e extremadas, negativas ou positivas. Conhece alguém chamado bipolar? Aquela pessoa que dá aleluia, glória a Deus, não vale nada. E é crente. Tem pessoas crentes, obreiros, que você julga que tem bipolaridade. Alguns até têm. Eu conheço 4 que têm marcada bipolaridade, que é um problema clínico, é um problema biológico. E tem o lado espiritual, emocional, né? Emoções desordenadas, extremadas, negativas ou positivas. Para começo de conversa, um obreiro não pode estar encaixado em nenhum tipo de responsabilidade, seja ele bipolar, seja ele emocionalmente desordenado. E o pastor que coloca ele em funções está cometendo um gravíssimo erro. Dependente dos outros, inconstante quase em tudo que faz, ligado ao que já falamos, a insegurança constante. Egocêntrico, tudo tem que girar em torno dele. Que perigo! A primeira lei da natureza divina é dar. Uma vez que a primeira lei da natureza humana, chamada adâmica, é tomar para si. Então, como diz a própria palavra, melhor é dar do que receber, mas sabe aquela pessoa que faz tudo, que tudo gira em torno dela, ela, isso é horrível. E tem obreiros da obra do Senhor que forçam a barra de tal maneira que eles querem ser o que é o centro de todas as atenções e não funciona. Vingativo. Tem obreiro vingativo? Tem. E isso é ruim, porque a vingança é como uma gangrena, como um câncer. Ele se espalha facilmente no grupo que ele é líder, que ele é
obreiro, né? E se partir do líder principal, do pastor da igreja, é mais complicado ainda. Facilmente influenciável por novas doutrinas, novas revelações e por outras pessoas. Sabe aquela pessoa que está agarrada nas redes sociais e a sua fé é guiada pelas redes sociais? Então, o que eu vou dizer? Não é errado termos redes sociais. Eu tenho Facebook, eu tenho YouTube, eu tenho Instagram, eu tenho Twitter, mas eu tenho aprendido e lutado a usar com equilíbrio. E outra coisa, eu não sou discipulado por redes sociais, mas tem aquele irmãozinho, aquele obreiro, né, que não faz nada se não for no YouTube, se não for no Instagram, se não for no... Que isso, meus irmãos? Nosso discipulado tem que vir de pastores, de homens e mulheres disciplinados e maduros no conhecimento e na prática da palavra de Deus. Então, hoje nós estamos vendo muita gente facilmente influenciável por novas doutrinas, novas revelações. É uma coisa triste que eu vou dizer, mas como tem crescido o número de lives aonde se dá revelação assim à vontade. Eu creio que Deus fala. Eu creio que Deus revela o oculto e o escondido, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Mas eu não creio num Deus que vai fazer dos seus dons um espetáculo barato. Né? Certa feita, alguém, uns 2 meses atrás, me mandou um link. Eu falei, pastor, se é um link no Instagram, está tendo um live ao vivo. Ok, um aluno. No que eu clico lá dentro, aparece uma irmã muito bem vestida, muito simpática. Eu fiquei 10 minutos ouvindo-a. Em 10 minutos, essa mulher conseguiu dar 39 revelações para mais de 50 pessoas. Eu falei, peraí, está estranho isso aqui. E devia ter mais de 1.500 pessoas online com aquela mulher. Aí eu fico preocupado, mas quando é um live de estudo bíblico, um live de oração baseada na Bíblia, a gente vê 10, 15, no muito 20 pessoas, mas se tratando de revelação. Parece que o povo hoje está mais preocupado com profecia. E, repito, não tem nada contra, nada, é bíblico, é saudável, desde que ela esteja o quê? Encaixada nos parâmetros da palavra de Deus. Parece que o povo hoje procura profecia só para ouvir coisa agradável e boa. Quando se ouve uma palavra que confronta o pecado, a iniquidade, as coisas que entristecem o Espírito Santo, o povo, sai fora. Igual escatologia. E não entenda isso como eu puxando a brasa para minha sardinha. Quando se fala desse assunto, o povo, pernas para que te quero. Não, isso traz medo, isso vai diminuir os membros da minha igreja, como um pastor, um connecticante. Eu não quero convidar o irmão, porque meus dízimos e ofertas vão diminuir, porque o povo não vai vir à igreja. Como que é? Eu falei, peraí, pastor, o seu povo é assim? Meu povo é assim, qualquer coisinha de mau jeito, o povo sai fora da igreja. Então, seu povo é de açúcar. Né? O crente de açúcar, ele se abala por qualquer coisa. E a escatologia, pelo contrário, é uma temática bíblica que deveria fortalecer a nossa esperança com respeito à segunda vinda de Jesus, e não nos desanimar, não nos desmotivar. E hoje está difícil, irmão. Para falar desse assunto, se Deus quiser, na próxima semana eu vou estar aqui numa igreja em Tampa, e eu estou bem impressionado. Eu já estive nessa igreja ministrando um domingo pela manhã a convite, e eles estão movimentando um exército que vai dar mais de 300 ou talvez 400 pessoas num seminário de sexta, sábado e domingo da próxima semana. O pastor hoje me chamou e já disse que já tem 317 inscrições. Você está brincando comigo, pastor? Isso não existe. Não, o povo aqui está com fome, pastor. O povo aqui está com fome. O povo aqui está com fome. Já estão envolvidas 9 igrejas.
9 igrejas brasileiras. Uau, eu nunca vi esse negócio, pastor, há muitos anos. Só no Brasil e na Argentina que eu vi um mover desse, Deus, dentro deste assunto. Mas quer dizer, por que eu estou tocando tanto nessa tecla? Porque hoje as pessoas buscam por novas doutrinas, novas revelações, por coisas que não trazem, obviamente, edificação. Outro probleminha do obreiro, quando ele é dominado pela inveja e pelo ciúme sem medidas. Não vou entrar em muitos detalhes, isso eu creio que cada um de vocês já tem tido um tipo de experiência, não é? O que é uma pessoa que tem inveja e ciúme? Quando ela chega à conclusão que ela não tem a mesma capacidade que você tem, e ela se sente ameaçada. Toda pessoa que tem inveja e tem ciúme, é que ela vem em você, opa, eu não tenho o que ele tem, eu não tenho o que ela tem. E aí o que acontece? Eu me sinto ameaçado. Agora, o mais triste é quando isso acontece com os pastores de igreja. Quando chega um obreiro simplesinho, tranquilo, aí Deus começa a usá-los mais do que a eles. Aí o pastor, peraí, eu sou pastor da igreja, está usando a ele mais do que a mim? Não, peraí, tá errado. Isso aí vai dar ruim. Então, antes que ele puxe o meu tapete, eu vou puxar o tapete dele. E convido ele a se retirar da igreja. Já assisti esse filme várias vezes, irmãos. E é um negócio chato, constrangedor e absurdo. Como um pastor de igreja vai se sentir ameaçado? Claro. Se nós fôssemos fazer uma listinha da quantidade de pastores inseguros do seu chamado, que estão em cima dos púlpitos, só a graça de Deus para ter misericórdia do seu rebanho. E tudo isso por causa de inveja e de ciúme. Exaltação, vanglória, presunção, coisas que temos que ter cuidado para não subir a nossa cabeça. Se Deus está lhe usando, irmão Fábio, que Deus lhe ajude a se manter sempre na humildade e na dependência. Se Deus está lhe usando muito, irmã Isabelle, ao lado do seu esposo, que Deus mantenha a senhora ali firme, olhando sempre para cima e sempre dizendo, Senhor, tu está nos usando, mas tudo vem de ti, tudo é para ti, tudo é para a tua glória. Se Deus está lhe usando muito, irmão Kleber, levanta o rostinho para o céu e diz, obrigado, papai, me ajuda, não deixa subir para minha cabeça, não. Se Deus está usando o índice, mesmo com esse boné bonito, né? Que o índice sempre nunca se esqueça, Senhor, obrigado, tudo é teu, tudo é por ti e tudo é para ti. Então temos que ter muito, é muito fácil, gente, é muito fácil a exaltação, a vanglória e a presunção, tomar conta da nossa mente. A partir do momento que Deus começa a nos usar, temos que abrir o olho. É perigoso. Isso serve para mim, tá? Que não sou melhor do que vocês em nada. E eu sofro isso há muito tempo. É uma batalha pesada, mas eu luto todos os dias antes de dormir, antes de acordar. Quando eu acordo, Senhor, me ajuda a reconhecer que tudo é teu, é para ti, não é nada meu, porque a glória é unicamente tua. Outro problema dos obreiros, nós estamos falando só de problema, não, de situações que atingem a vida espiritual do obreiro. Obreiro amante do favoritismo, 2 pesos e 2 medidas, que age com parcialidade. Digamos que eu sou pastor de uma igreja, e eu só vou gostar do índice, mas do Fábio, o índice é gente boa, o índice tem uma companhia grande, o índice tem um dízimo de 3 mil por semana. O dízimo do Fábio é $300 só. O que é isso? O índice é meu amigo, porque ele tem mais do que pode me oferecer, o Fábio não. Irmãos, hoje isso está sendo muito comum. Obreiros amantes do favoritismo, obreiros que querem tirar vantagem não pelo aquilo que você é, mas pelo que você pode devolver em troca. Não apenas no sentido financeiro, material, mas até mesmo influência. Não sei você, eu fico um pouco de pé atrás quando, do nada, assim, de paraquedas, aparece um obreiro e começa a se aproximar de mim, eu já fico... Eu não sou mineiro, mas eu fico igualzinho mineiro, desconfiar. Aí eu chego ao ponto de dizer, meu irmão, o que o irmão está vendo em mim?
Seja sincero. Não tenho influência, não sou ninguém, não sou famoso, não tenho dinheiro. Qual é a tua? Em alguns casos, os caras falam a verdade. Não, pastor, eu quero aproveitar da sua influência. Ah, sim, para quê? Para me dar um empurrãozinho, vamos lá. Eu não posso fazer esse empurrãozinho, porque o que o irmão está me pedindo é ilegal. E geralmente, né, no meu caso, não no seu, talvez, alguns se aproximam de mim para pedir favores dentro de linhas ilegais. E Deus nos ajude, irmãos, que possamos nunca ter favoritismo por ninguém ou por nada, mesmo que isso implique em um benefício para nós, porque não podemos negociar com princípios. Na letra L, um problema de muitos obreiros. Não tem tempo para oração e para o jejum, ou tampouco gostam de ambas. Aí complica. Um obreiro que não gosta de orar e de jejuar, sem comentários, complica demais. Como é que ele vai estar servindo a Deus se a batalha dele é dentro da esfera espiritual? Não é verdade? Letra M, não procura ter tempo para ler e estudar a palavra de Deus. Ai, dá quase no mesmo. Recomenda-se observar com considerável preocupação os pontos L e M, pois convém dar tempo para a nossa edificação espiritual e para a preparação de sermões, mensagens, estudos, seminários. Ou seja, nós temos que ter nossa vida com Deus, nosso devocional. Um obreiro que não gosta de ler, não gosta de estudar a palavra de Deus, resumidamente, ele está desprezando a grandeza do Deus que o chamou. Tá lá, um diácono. Eu não gosto de ler, não gosto de estudar a Bíblia. Então, ele está desprezando que a grandeza do Deus que o chamou para servir. Isso é sério? Isso é sério? Não é que você seja obrigado a entrar numa escola teológica. Não, 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 não. Pelo menos uma escola dominical. Pelo menos, gente. Uma escola, se é que sua igreja tem uma escola bíblica dominical. De repente não tem, mas tem um culto de ensino durante a semana. Pelo menos um culto de ensino ou uma escola dominical, se a sua igreja tem, não é? Seja 100% obrigatório entrar num curso teológico, embora algumas igrejas hoje estão exigindo, né, que para a separação de obreiros tem que estar fazendo um curso teológico. Nós temos um grupo de irmãos de uma igreja de Connecticut, de Denver, não vou entrar em detalhes, achei muito bonito, né? Os líderes lá nos enviaram 5 alunos e os líderes principais disseram: pastor, nossa igreja é o seguinte, nós temos, está vendo esse grupão aqui de irmãs, torno de 8 irmãos e irmãs, nós queremos levantá-los a serem diáconos, mas isso vai acontecer dentro de 1 ano e meio. Nesse meio tempo, eu disse bem claro, vocês só vão ser levantados depois que vocês, pelo menos, fecharem 70% de um curso básico em teologia. Eu fiquei aqui, vocês têm essa visão? Sim, pastor, porque se não tiver um curso básico em teologia, né, esse povo já vai à escola dominical. Então, a nossa exigência é que eles tenham pelo menos um curso básico em teologia. Achei isso bonito, diferente. Eu nunca vi isso na América. Isso coisa está acontecendo aqui conosco, né? Na verdade, no núcleo que temos na cidade de Denver, da nossa escola, que funciona uma vez por mês, né? Quem te dera, né, que algumas igrejas se apercebessem dessa necessidade, mas nem todos, né? Isso vai muito da liderança. Se a liderança tem essa visão bíblica, é claro que vai motivar aos seus membros fazê-lo, né? Se não tem, já é um outro assunto. E aí cai na letra N, é a chamada visão espiritual da obra do Senhor. Vamos ler esse texto, Mateus 9:36. Mateus 9:36. Mateus capítulo 9, verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus teve essa experiência, trabalhando nos campos, ministrando a palavra, e vamos trazer esse versículo para os dias de hoje, né? Vocês já se perguntaram por que existem tanta gente dentro de um grupo de crentes chamados
desigrejados. Já ouviram falar desse grupo? Desigrejados. Por que tanta gente hoje? São vários fatores, vários escândalos, traições, decepções, frustrações. As razões, se fôssemos abrir um leque, elas seriam enormes. Mas tudo se resume em um probleminha: falta de ética na vida do obreiro, que causa escândalo, que causa enfraquecimento e que causa decepções. Ponto número 5, o obreiro, sua saúde e seus cuidados. Como é importante um obreiro lutar para ter uma saúde básica, né? Uma saúde satisfatória. O obreiro deve ter cuidados com a saúde sobre vários aspectos: físico, emocional, nervoso, mental e psicológico. A terceira carta de João, verso 2, já nos dá essa orientação. Alguns desses aspectos são importantes para uma saúde normal do obreiro. Vejamos. Fatores hereditários são chamados congênitos. Tem obreiros que têm problemas de saúde hereditários. E alguns desses problemas de saúde podem atrapalhá-los de desenvolver um bom ministério. Então tem que ter muito cuidado nessa área. Hábitos formados, adquiridos ou cultivados. Hábitos de leitura, hábitos do que está assistindo na TV, tudo isso é perigoso se ele não é devidamente controlado. A vida de um obreiro tem que ser muito dosada, nem estar isolado do mundo e nem aberto demais, porque isso pode, não é, causar transtornos até na sua saúde mental e espiritual. Tudo aquilo que vemos, lemos e assistimos ou olhamos. Lembra-se de Davi, não é? Quando os seus exércitos estavam no campo de batalha, a regra, pelo menos ali entre os reis de Israel, é que os reis de Israel tinham que ir para a frente de batalha juntamente com seus exércitos. Quem se lembra disso? Era uma regra, né? Quando os reis de Israel, entravam em campo de batalha, ou seja, a nação de Israel entrava em campo de batalha, os exércitos de Israel iam, mas quem ia na frente? O rei. Sempre o rei estava ali, ó, batendo pesado. Mas qual foi o único rei que não fez isso? Bom, vocês se lembram, né? Isso aí eu tenho certeza que vocês se lembram. Não vamos dizer que não vamos se lembrar. Vamos lá. Quem pode abrir o áudio e me dizer qual foi o único rei de Israel que não fez cumpriu essa regra e teve problemas? Aí, se eu errar, é difícil, né? O Davi, né? Oh, meu Deus, se Fábio errar, né, eu me demito aqui agora, faço uma cartinha aqui, coloco bem grande, ó. Me demito a partir de hoje. Chega, acabou. Davi. E que consequência, né? Davi trouxe sobre si e sobre a sua família. Tudo por uma falta básica de responsabilidade. Presta atenção, que negócio sério. Quem ia imaginar que a falta básica de Davi em cumprir o seu papel de rei ia acarretar um problema de visão? Como assim, de problema de visão? Ele tinha catarata, glaucoma? Não, irmãos. Se Davi fosse com os exércitos dele, o foco dele era o quê? A batalha, era a guerra. Mas ele diz a escritura que ele ficou lá no terraço. Bonita. Aí lá de cima, quem ele vê? Uma mulher se banhando totalmente despida. Alguém certa feita pregou, Davi poderia ter feito isso aqui, ó, ter desviado o olhar, mas a escritura deixa bem claro que ele olhou, não diz exatamente o que vou dizer, mas lá dentro dele eu tenho certeza que ele diz: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Não é a garota de Ipanema não, mas foi o fim de Davi. Ó, o nosso problema muitas das vezes está aqui, ó, no ver. O primeiro olhar, na maioria das vezes, sempre vai ser o quê? Acidental. Concordo comigo? Não tem como evitar. Mas o segundo vai ser ocasional. Vai ser intencional, melhor dizendo. Intencional. O primeiro olhar, acidente. Tá? Passei na rua, vi uma senhora com uma roupa íntima muito apertada, que dando para ver o mundo e o fundo. Você pode desviar a visão, mas se você for tentado a voltar a visão e dizer, meu Pai, misericórdia, aí já é intencional. Então, temos que ter muito cuidado com o que vemos, lemos e assistimos. Tudo aquilo que fazemos ou agimos, tudo aquilo que
pensamos. Filipenses 4:8 tem 8 coisas que eu e você devemos nos ocupar. Vamos ler esse texto. São 8 coisas. 8. Interessante, né? O número 8 na Bíblia é o número dos novos começos. Ou o número da ressurreição. Então não é coincidência que esse texto de Filipenses 4:8 menciona 8 coisas que devemos ocupar a nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, número 1. Tudo que é respeitável, número 2. Tudo que é justo, número 3. Tudo que é puro, número 4. Tudo que é amável, número 5. Tudo que é de boa fama, número 6. Se alguma virtude há, número 7. Se algum louvor existe, número 8. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Dá para fazer uma linda pregação, que não vou tomar o tempo agora, mas analisa o que nós devemos ocupar na nossa mente. Primeiro, o que é verdadeiro, temos que ser amantes da verdade. Tudo que é respeitado, temos que ser amantes pelo respeito. Tudo que é justo, temos que ser amantes pela justiça. Tudo que é puro, temos que ser amantes pela pureza. Tudo que é amável, temos que ser amantes pela amabilidade. Tudo que é de boa fama, que é o contrário da fofoca, do rumor. Vamos lutar pela boa fama, pelo bom testemunho, pelas boas notícias. Aí fala Paulo, se alguma virtude, ou seja, vamos pensar em coisas que trazem boas qualidades. E se algum louvor, vamos ocupar nossa mente com coisas que louvem, sobretudo a Deus, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A nossa tendência, sabe qual é? Assim, ela é imediata, a termos pensamentos maus. Sim ou não? Imediato. É a nossa tendência. Não diga que você não tenha pelo menos um pensamento mau durante o dia. Não me diga que você, pelo menos, no dia de hoje, teve uma vontade doidinha de dar uma canelada em alguém. Ou se vingar de alguém. Ou falar mal de alguém. Não, irmãos, isso acontece. Não vamos ter vergonha das nossas debilidades. Nós temos inclinações a darmos lugar a pensamentos ruins. Não tem jeito. Isso aqui somos nós, seres humanos. Tem um pastor que ele se julga muito santo. Quando ele começa a ter maus pensamentos, e toda hora, parece que me perturba. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Fui uma vez tomar café na casa dele, na área de Boston. Meu irmão, calma, devagar. O sangue de Jesus tem poder para quê? Não. Muitos pensamentos na minha cabeça. Calma. O irmão sabe para que serve o sangue de Jesus? Não, é para repreender esses demônios. Não. Quem ensinou isso? Meus pastores. Não. Então, em qual texto diz isso? Não me lembro, mas eles sempre me ensinaram. Porque não existe texto para o sangue de Jesus espantar maus pensamentos. O sangue de Jesus é para limpeza e purificação de pecados. Aí ele se assustou. Então não fica com essa. O sangue de Jesus tem poder que não adianta. Os nossos pensamentos vão continuar. Faça aquilo que diz a Bíblia. Leva cativo todo pensamento em obediência a Cristo Jesus. Quando eu mostrei o texto para ele lá em 2 de Coríntios, capítulo 9, ele ficou assustado. Capítulo 10, na verdade. Ele ficou assustado. Eu não sabia que tinha sido. Não sabia, meu irmão. Ele é um pastor. Ou seja, muitos de nós, né, muitos obreiros não têm ideia, né, de coisas que estão ali lhe incomodando, lhe oprimindo, mas tudo em consequência de quê? Do problema da mente. Então, temos que ter esse cuidado. É o maior campo de batalha que cada um de nós enfrentamos a diário, é a mente. Não sei se você consegue ver a vida espiritual assim. É o maior campo de batalha. Não é o trabalho físico, braçal, que nos cansa, que muitas das vezes nos esgota, que nos preocupa, mas é o maior desafio da vida do cristão, é o que aqui, E Jesus falou lá em Lucas 6,45. A boca, fala
do que o coração está cheio. Mas para o coração estar cheio, começa tudo aqui dentro, na nossa mente. O obreiro tem que ter cuidado com aquilo que come e bebe. É churrasco todo dia na minha casa. Vai ter gota. Vai ter ácido úrico. Você pode ter os teus 18 aninhos, mas se você está comendo churrasco carregado de segunda a domingo, espera que a gota, uma pedra nos rins, vai te pegar de jeito. Temos que ter cuidado. Ah, pastor, eu sou amante de pasta, ravioli, canelone, lasanha, arrebento comendo isso. Gente, eu era amante de massas. Hoje, eu falo, tchau. Nem por brincadeira, né? Tive na casa do Ince alguns meses atrás, aquele cafezão Ince, que tomei na tua casa, nem por brincadeira posso pensar. O Ince, né? O Abissai e o irmão Fábio. Que cafezão, hein? Estava hoje falando com minha esposa, né? Eu nunca mais vou poder tomar aquele cafezão, não porque eu não queira, né? Se eu chegar na tua casa, só me deixa biscoito, saltines, café e leite, tá bom, não posso fazer isso, né? Muito mal um fiambre de torque, de peru, e olhe lá, isso porque vocês têm 18 aninhos, né? Então, como eu não tenho esses 18 aninhos, eu recomendo, à luz da Bíblia, ter cuidado com o que comemos e bebemos, né? O Ince hoje está com 18 anos, mas amanhã ele vai estar com 40, né? A vida vai mandar fatura para ele, uma invoice. Então, nós temos que tomar conta, cuidado do templo do Espírito Santo, igual o irmão Kleber. O irmão Kleber tem 16. Olha só, irmão Kleber, 16 anos. Se ele não cuidar do corpinho dele, 16 anos, ele vai servir alguma coisa para a obra do Senhor? Não. Aí o Espírito Santo vai ficar triste, né? Mas ele sabe, ele tem consciência, né, que precisa cuidar melhor desse corpinho, né? Não estou revelando a vida de ninguém, pelo amor de Deus. Por favor, não vai dizer que eu estou dando revelação, não. Isso aqui é uma orientação que a Bíblia, né, nos dá, que nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. O habitat, letra G, é o meio ambiente que vivemos, seja no lar, seja no escritório, na escola, colégio, universidade, no meio de transporte, né, se usamos condução, nas ruas, nós temos que ter muito cuidado, porque o meio que nós vivemos e trabalhamos podem gerar estresses. E há tipos de estresses que não temos como evitar, que são os estresses normais do nosso cotidiano de trabalho. Mas, pastor, é importante ganhar dinheiro? Claro, é importante. Temos que pagar as contas, temos que colocar o pão sobre a mesa, temos que manter os bios. É um desafio gigante, eu sei, aqui na América, dependendo do estilo de vida que cada um tenha. Mas, irmãos, se somos servos do Senhor, temos de partir, isso é a Bíblia que ensina, não é recomendação do pastor Luiz Praxedes, não. Temos que viver uma vida, vamos dizer, equilibrada, nem com excessos, nem com privações. Quem pode, graças a Deus, ter uma vida digna, glória a Deus. Mas por que gastar tanto tempo no trabalho? Tem pessoas que são, como se diz, viciadas, querem excesso de trabalho. Vamos trabalhar o suficiente para termos tempo para Deus. Esse é um grave desafio que eu vejo aqui na América, né? Pessoas que estão preocupadas com as contas, com os bios. Eu também tenho as minhas contas, tenho os meus bios, tenho as minhas dificuldades, entende? Mas eu tenho que colocar na mente, quem me dá o trabalho? Quem me dá o sustento? Quem me dá a provisão? Quem me dá a vida e a saúde? Ele. A minha parte em trabalhar, tem que fazê-la, claro. Mas eu não trabalhar 24 horas, eu estouro. Ninguém funciona trabalhando 24 horas. Eu conheço crentes que estão trabalhando 18, 19, tem que pagar minhas contas, ok. Mas e Deus? E o tempo com Deus? Temos que ter muito cuidado, porque algumas pessoas se tornam escravas do trabalho e as coisas de Deus ficam em último lugar. Número 6. A vida do obreiro no lar. Ih, pastor, qual pegou? Agora pegou. Se minha esposa, meu esposo estivesse aqui, eu ia ter notas 2. Calma. O obreiro, como chefe de família ou da família, tem responsabilidades que lhe correspondem na família. Vejamos alguns desses aspectos. Pesa mais no ombro de nós homens. Não estou querendo em nada desqualificar a mulher, embora o papel da mulher, na atualidade, né, nos últimos 30 anos, mudou sensivelmente, né?
o problema da opressão masculina sobre a mulher, ou seja, o machismo, desencadeou um outro extremo na sociedade, né, que é o feminismo. Então, hoje, algumas mulheres saíram do tempo da opressão e hoje estão se colocando na cabeça, de tal maneira que elas estão ganhando um papel muito importante no mercado de trabalho, como políticas, entende? Então, temos que ter muito cuidado. Eu não sou machista, e muito menos feminista, e muito menos Deus. Mas Deus colocou uma ordem, e nessa ordem ele colocou o homem como cabeça da família e o cabeça da mulher. Por isso que o peso da maior responsabilidade espiritual está sobre o homem, não desmerecendo em nada, claro, a mulher, quando ela é uma coluna junto da família, quando ela pode ajudar nas despesas da casa, mas o peso de responsabilidade maior, sem dúvida, sobre o homem. Olha lá. O obreiro e seu papel como esposo. Porque, acima de tudo, o esposo, ele o que é? Ele é pai e sacerdote. Todo homem, à luz da Bíblia, cristão, no caso, né, deveria ter consciência desses 3 papéis. Primeiro, ele é esposo, pai e sacerdote. E essas 3 funções se confundem entre si. Por quê? Porque no momento que ele exerce o seu sacerdócio espiritual, ele vai exercer o seu papel de esposo e, consequentemente, pai dos seus filhos. Aí temos o obreiro e seu papel como agente financeiro. Foi o tempo que o homem era o único provedor da casa. Hoje, dado as circunstâncias da vida, hoje tem muitas mulheres trabalhando e dão de goleada em muitos homens. Eu conheço famílias que a mulher ganha mais do que o homem. É muito comum aqui na América. No Brasil eu vi pouco, mas aqui hoje é super comum, né? A mulher ganha $50 a hora. E alguns homens que são machistas, que ganham 20, o que é isso aí, mulher? Você está ganhando mais do que eu? Não. A realidade do país dá essa facilidade. Mas se o marido não é machista, senão maduro, ele vai entender que os $50 de sua esposa por hora é bênção. Bênção para ela, primeiramente, né? E bênção para a família, porque deve haver o quê? Um acordo, digamos, uma comunhão de tal maneira que o que é meu é seu e o que é seu é meu, ainda que, infelizmente, em alguns casais isso não exista, né? Alguns casais subsistem, né? Não, o meu dinheiro é meu dinheiro, o seu dinheiro é seu dinheiro. Não, não, não. À luz da Bíblia, o correto é que ambos comunguem, né, de benefícios comuns, né? Se um exemplo, esse é um exemplo, não estou querendo aqui ditar regras nas casas de vocês, mas estou falando à luz da Bíblia. O Ins trabalha, a Vanessa, sua esposa, trabalha. Cada um tem um nível de responsabilidade no seu trabalho e o seu salário, certo? Mas se eventualmente a irmã Vanessa, venha ganhar mais do que o índice, claro, se tem maturidade, ele não vai se sentir humilhado porque a esposa está ganhando mais. Ele vai entender como uma grande bênção da parte de Deus, né? E se a esposa é madura, ela vai entender que ela, sendo financeiramente superior a seu esposo, ela vai ter consciência de dividir os gastos ou de ajudar, não fazendo disso, entende? Uma obrigação. Não. Se há amor, se há respeito entre o casal, não vai haver problema nessa área. Entende? E tem muitos problemas. Querem saber na cultura judaica como é que funciona? É a coisa mais louca. Não faz sentido na cultura latina e machista. Na cultura judaica, o homem trabalha, mas trabalha como um cavalo. Escuta essa. Quando ele termina, porque alguns recebem por semana, por quinzena e por mês. Quando o homem chega em casa com seu primeiro salário, adivinha para onde ele vai? Para a mão da mulher. Como é que é? E é. Na cultura judaica, o salário do homem é todo colocado na mão. Não, pastor, na minha casa não funciona assim, não. É normal, porque somos latinos. Mas na cultura judaica funciona. E a mulher judaica, a mulher hebreia, a mulher israelita, ela é uma excepcional administradora. Isso é algo cultural. É de berço. Quer ter essa prova bíblica? Lê com calma, depois com atenção. Todinho o capítulo 31 do livro de Provérbios. Dê uma olhadinha, depois separa um dia nessa semana e leia com atenção e comece a estudar. Só o capítulo 31
de Provérbios. Você vai ver ali algumas qualidades que o autor, né, que foi o rei Lemuel, dá à mulher sábia, que, na verdade, a palavra no hebraico é a mulher mestra na administração. Nós lemos mulher sábia, mas o hebraico diz mulher mestra na administração. E as famílias judaicas ortodoxas, os judeus tradicionais, aqueles que usam chapéu preto, trancinha, já viram esses judeus que usam chapéu preto, trancinhas? A mulher recebe o dinheiro do seu esposo e administra. 70% da riqueza que está na mão dos judeus no mundo é devido ao quê? À administração de suas esposas. Você acredite se quiser. As maiores administrações no mundo bancárias têm por detrás quem? Mulheres judaicas. Faz uma pesquisa. O grupo Bank of America, aqui nos Estados Unidos, tem 9 mulheres, das quais 4 são israelitas. E são cabeças, são diretoras, são gerentes, são administradoras. Começa a pesquisar por que certas organizações hoje no mundo são altamente prósperas. Por causa do quê? Da administração dada a mulheres. A mulher tem uma capacidade fantástica de gerenciar. Não estou dizendo que o homem não tem essa capacidade, mas a mulher tem muito mais do que o homem, o que a mulher enxerga mais à frente. Eu tenho certeza, né, na experiência, não estou querendo entrar em detalhes, nem na privacidade do casal, entre o Alan e a nossa irmã, né, porque eles montaram um negócio, eu tenho certeza, o negócio foi a vento e poupa, a primeira mão de Deus, acima de tudo, mão de Deus, e abaixo da mão de Deus. Desculpe, irmão Alan, se o irmão ouvir essa gravação, é graças à sua esposa. Tenho 100%. Aqui em casa é a mesma coisa, gente. Sou diferente, né? E sendo judeu, quando chega, né, o din-din na minha mão, chega Maria Luísa, e agora? Como é que fazer? Ela, tim, não é que ela me mande, mas ela me diz, olha, seria bom fazer isso. Aí eu paro, olho, faço os cálculos, coloco lado a lado. Que tem razão, a mulher é boa administradora, ministra da economia, meu Deus. Agora, isso é uma questão muito de visão cultural e de formação familiar. Estou transmitindo a vocês o que a Bíblia nos fala, né? E, inclusive, é um princípio cultural e um princípio ético, está lá em Provérbios 31, que não é obrigatório você segui-lo, porque não é um mandamento, mas é uma orientação ética vinculada a uma linha cultural, né? Que é muito complexa para nós latinos, entendermos. Aí fala o obreiro e sua relação com seus filhos. E a letra F, o obreiro e seu papel como administrador dos negócios seculares e espirituais, o que eu acabei de falar. Muitos homens são bem-sucedidos graças, né, à influência de suas esposas. É muito importante assinalar que, quando ao fator familiar e conjugal, aconselhamos que o obreiro deva ler bons livros, participe e compartilhe de reuniões de estudos, seminários da família e participe sempre que possa de encontros de casais evangélicos que são realizados por várias igrejas. Em outras palavras, o obreiro tem que estar buscando o que é reciclagem. Na próxima aula, nós vamos falar do obreiro e a sua autodisciplina. O obreiro precisa ser disciplinado, o obreiro precisa ser organizado. E vocês sabem que a cultura latina, ela obriga as pessoas a trabalharem com o improviso. Última hora. Jeitinho brasileiro. Começa pela questão da pontualidade e de outras coisinhas que vão, abrindo um leque que é até um pouco constrangedor. E, pastor, mas está falando mal da nossa raça? Não é falar mal da nossa raça. Nós temos que confrontar isso à luz da palavra de Deus, né? O que é a palavra de Deus na área da ética, da autodisciplina do obreiro nos orienta? Então, na próxima aula, nós vamos finalizar a nossa matéria, né? Abordando o ponto 7. Vamos tentar entrar no ponto 8, o obreiro e suas tarefas ministeriais. Isso aqui é bem extenso, eu vou aí trabalhar bem compacto, bem resumido. Ponto 9, o obreiro e a sua preparação geral. O número 10, o obreiro e os tipos de ovelhas que possivelmente encontrará no rebanho do Senhor. E
possivelmente nós vamos fechar com o ponto 6, a ética dos obreiros, os cooperadores do pastor. Não vamos ter como entrar no ponto 7 e 8, ou seja, essa apostila ela é um pequeno manualzinho de ética que você pode usar à vontade dentro da sua necessidade, ok? Se não há perguntas ou dúvidas ou abordagens a serem feitas, vamos fechar a correção dos exercícios. Creio que ainda não fechamos a correção completa dos exercícios, correto? Sim ou não? Não fechamos. Então, vamos fechar já, porque eu dependerei de fechar para vocês fazerem a prova na próxima semana. Se não há perguntas, se não há dúvidas ou colocações, entendeu? Então, vamos já partir para os exercícios. Aonde nós paramos nos exercícios? Vamos lá? Eu sei onde eu parei. Quero ver. Bloco 2. Isso. Vamos então lá no bloco 2. Bloco 2. Assinale com C para definir a alternativa certa e E para a alternativa errada. Eu vou dar os números e vocês vão me dizendo se está certo ou errado, ok? Número 1, certo ou errado? Errado. Errado. Não deixe o irmão Kleber sozinho. Pô, o irmão Kleber já deve estar com trauma. Esqueceram-se de mim, estou só sozinho. Só o irmão Kleber. Por favor. Olha lá, ele está ficando até vermelho, gente. Ele está ficando triste. Me deixa sozinho. Esse povo não gosta de mim. Me deixa sozinho falando. Número 1 errado. É o próximo professor teológico, pastor. Olha o Fábio. Oh, Jesus. Só depois, olha, depois dessa, quando eu for a Massachusetts, vou ter que pagar um café covarde para vocês. Vou ter que puxar, eu não vou participar desse café comendo, né? Mas quero ver vocês se enchendo, né? A barriguinha de alegria. Só depois dessa, não, vamos combinar. Pegar o Fábio e o Kleber. Se o Winston tiver disposição, pegamos ele também, né? Mas acho que o Winston está em dezembro, né? Em dezembro eu vou estar aí para uma escola bíblica de escatologia, não sei se vai dar para eu chegar até vocês. Vou estar lá do outro lado de Boston, vou estar em Brockton. Número 2, certo ou errado? Certo. Certo. Número 3, certo ou errado? Errado. Errado. Número 4, certo ou errado? Errado. Errado. Olha lá, o Vinci está estreando esse chapeuzinho aí, tá dando um som, tá dando um som. Número 5, certo ou errado? Errado. Errado. Número 6, certo ou errado? Certo. Certo. Número 7, certo ou errado? Errado. Errado, mas o Vinci entrou, tirou o trono do irmão Kleber. Faz bem, Winston, faz bem. Deixa o irmão Kleber descansar um pouquinho. Número 7, errado. Número 8, certo ou errado? Errado. Errado. Número 9, certo ou errado? Certo. Certo. E número 10, certo ou errado? Errado. Errado. Só recapitulando para quem perdeu a carruagem. 1 errado, 2 certo, 3, 4 e 5 erradas, 6 certo, 7 e 8 erradas, 9 certo, 10 errado. Conferido? Certinho aí com vocês? Maravilha! Virando a página. As numerações estão um pouco diferentes em relação à minha parte. Mas presta atenção, elas estão diferentes, porque houve um problema de reprodução com a apostila minha, que é do professor, com a apostila do aluno. Mas esse exercício começa assim, ó. Assinale com X, um único X para afirmar a única alternativa correta. São 6 exercícios, são 6 perguntas. Confere do lado de vocês, são 6. O primeiro começa a preparação mais fundamental. Confere, é o número 1. A preparação mais fundamental. E o número 6, quanto às suas provações, José do Egito. Confere? Perfeito. Só houve mudanças na numeração. Então, vamos partir, então, do número. Né? O número 1. Qual é a letra correta? Preparação mais fundamental. Letra A. Qual? Letra A.
Letra A. Então, número 1, letra A. Número 2, sintomas. Qual seria a letra correta? B. B de bola. Sintomas, letra correta, B. Número 3, dos vários exemplos, qual é a letra correta? D. B. Número 4, de todas as qualidades naturais de um obreiro, qual é a letra? C. Hã? C. C de casa. Número 5, exemplo de um obreiro que foi reprovado no seu primeiro teste, qual é? Letra A. A. João Marcos. Número 6, quanto às suas provações, José do Egito, qual seria a letra? A. A. Então, repetindo aí, ó, para quem perdeu. Número 1, A. 2, B de bola. 3, D de dado. 3, D de dado. 4, C de casa. 5, A de Antônio. 6, também A de Antônio. Correto? Virando a outra página, aí temos um pequeno responda. Fale resumidamente em 2 ou 3 pontos sobre os deveres fundamentais do obreiro. Tem vários pontos que vocês vão detectar entre as páginas 34 e 36. Aí vocês fiquem à vontade em colocarem os pontos, como são vários, né? São muitos, então qualquer um deles, sendo de 2 a 3, é válido. Agora aqui, muita atenção, por favor. Relacione a coluna A com a coluna B. Se você errar num número aqui, preste atenção, cria um efeito dominó. Erra tudo. Não sei se vocês já perceberam, esse tipo de exercício, temos que ter redobrado atenção, que se você erra 1 ou 2, cria o quê? Um efeito dominó, empurra e vai tudo sendo errado para frente, ok? Então vamos lá com calma, para a gente chegar a um denominador comum. Eu digo a letra e você me diz o número ao lado da letra. Letra A, qual é o número? 5. 5. Letra B, qual o número? Letra B, qual o número? Pararam, travaram no meio do caminho? 10. 10. O índice não usa esse chapéu em vão, gente. Quando o índice terminar o período da revelação deles, sai da frente. Até eu vou pagar esse implante. Vou tirar o implante. Vou mostrar para minha esposa o vídeo, ó, como é que ficou bonito. A minha esposa, vai lá, faz. Aí vou tirar um empréstimo e vou fazer. Letra B, 10. Letra C, 3. 3. Letra D, número 8. 8. Letra E, qual é o número? 1. 1. Letra F, qual o número? Não ouvi. Qual o número? Letra F? 7. 7. Ficou sozinho de novo, irmão Kleber. F7. Letra G, qual o número? Cuidado aqui, cuidado. Letra G, pensa 2 vezes. Letra G, qual o número? 11. 11. H, cuidado aqui, redobrado, para não capotar. H, letra H, número? 6. Hã? 6. 6. Letra I. Ih, rapaz, aqui, cuidado. Qual é o número da letra I? 12. 12. 12. Letra J. Estamos conseguindo lá, meu Deus. Letra J. Estou suando frio aqui. Qual é o número? 13. 13. Glória a Deus. Então, falta só 3. K. Qual o número? 2. 2. L. 9. 9. E a letra M? 4. Se vocês forem errar aqui, olha, tira 30 pontos do... Vamos recapitular. A5, B10, C3, D8, E1, F7, G11, H6, I12, J13, K2, L9, M4.
Deixa eu dar aqui duas importantíssimas dicas de como vai funcionar a prova. Muita atenção aqui, por favor. São 2 blocos de exercícios. Confere? Bloco 1, bloco 2. Confere? Vocês vão colocar o foco unicamente no bloco 2, preste atenção, e somente em 2 itens que vocês vão estudar pesado, que são exatamente os 2 últimos itens. O item assinale com único X para afirmar a única alternativa correta, que tem 6 perguntas, que nós falamos agorinha, tá? Começando com a número 1, a preparação mais fundamental, número 2, sintomas de que indicam a maturidade, número 3, dos vários exemplos. Então, esse bloco vocês vão estudar. Tem 6 perguntinhas. Confere? Tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E coluna A com coluna B. Esse último agora que acabamos de falar. Só estudem essas 2 partes. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Então, se vocês vão estudar somente bloco 2 e o item que fala de assinalar com único X para afirmar a única alternativa correta e assinalar ou relacionar a coluna A com a coluna B. Preste atenção aqui agora. Vocês vão estudar só essas 2 partes. Eu vou tirar dessas 2 partes uma, que pode ser a coluna A com a B, ou pode ser as 6 questões. Pode ser as 6 questões. Quando você pegar a prova, pum, tá 6 questões, já estudei, já sei as respostas. Se você abrir a prova e, pum, coluna A com coluna B, já sei, porque eu já estudei. Só que tem um detalhe, preste atenção, vocês vão estudar. Só que na prova não vai aparecer na mesma ordem. Eu vou trocar a ordem numérica. Porque a número 1 aqui, ó, a preparação, se eu for escolher esse bloco, a preparação mais fundamental de todas na vida do obreiro está como a número 1. Mas, eventualmente, ela pode aparecer com o número 4 ou número 5. Entenderam? Eu vou trocar a ordem de números e a ordem de frases. Como, por exemplo, na número 4, de todas as qualidades naturais de um obreiro. Aqui a correta é a letra C, correto? Autocrítica, autoavaliação, autoavaliação. Pode ser que, se eu escolha na prova, não seja a letra C, seja a letra E. Porque vai aparecer lá. Então, vocês têm que se preocupar com o conteúdo, não com a ordem das perguntas. A mesma coisa aqui, ó. Coluna A com coluna B. Não vai aparecer na mesma ordem. Como, por exemplo, aqui, ó, a ovelha perdida, está aqui o número 1. Mas se eu escolher essa parte, só vai aparecer uma parte. Ou assinale com X, ou a coluna A com a coluna B. Tá? A parte que aparecer, você vai ver que vai estar completamente tudo fora de ordem, mas tendo o mesmo conteúdo. Se eu escolher a coluna A com a coluna B, um exemplo. Conhecimento aqui está no número 10. Pode ser que na prova apareça como número 2 ou número 7. O importante é você ter em mente o quê? O conteúdo para fazer a relação. Coluna A com a coluna B. Compreendido, gente? Compreendido? Então, eu vou usar ou um ou outro. Só que as perguntas não vão estar na mesma ordem numérica, nem na mesma ordem de letras. Porém, os conteúdos serão os mesmos. Então, se preocupem em memorizar a questão do conteúdo, não a ordem, porque tem alguns alunos que colocam na cabeça, vou pegar a ordem direitinho, quando vier a prova, aí é fácil. Eu trabalhar na ordem que eu estou decorando é super fácil. Agora, eu quero ver o conteúdo. Vocês reterem, memorizarem o conteúdo. Então, essa vai ser a nossa provinha, e na próxima aula, então, já vou divulgar a nova matéria, e aí eu vou liberar as 2 notas juntas, né, da matéria anterior com esta de ética, e já, repito, na próxima aula já vou anunciar a próxima matéria. Bem provável que, quando eu anuncio a vocês a próxima matéria, já na terça ou na quarta, eu já terei despachado as apostilas para a residência de vocês. Tá bom? Tudo certinho? Papai do céu falou alguma coisa aos nossos corações hoje, pela sua palavra? Ele falou alguma coisa? Comigo ele falou, e muito. Vamos agradecer ao Senhor
nosso Deus, nesta noite. Obrigado, nosso irmão Fábio, bispo de Lowell. Deus abençoe. Continue dando graça, poder, unção, né? E abençoando esta memória com ginkgo biloba, ou o que seja necessário. Deus abençoe também a nossa irmã Isabelle. Um abração carinhoso no seu esposão, Alain. Saudades daquele homem de Deus, né? Saudade mesmo, de coração, não é? Desejoso em vê-lo, não apenas na telinha, mas quem sabe, né? Uma das minhas viagens aí a Massachusetts, ver vocês, não deu dessa feita que eu fui a Lô, ficou muito apertado. Irmão Kleber, muito obrigado, que Deus abençoe. Quero conhecer um dia o irmão Kleber pessoalmente, ainda não o conheço, mas quero ter a alegria de conhecer esse homem. Ele é mais bonito com o chapéu ao vivo, né, do que na tela. E Deus abençoe o Ince. Muito obrigado pelo apoio, pelo esforço, né, e pela dedicação, né, que tu e tua esposa têm colocado. Né? Admiro muito a vida de vocês dois. Né? Realmente vocês têm muito que me ensinar, muito que me ensinar. Né? Eu tenho muito que aprender com cada um de vocês em particular. Vamos pedir nosso irmão Kleber nos despedir com uma palavra de oração. Tá? Muito obrigado. Voltaremos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, dia 17, tá? Com a finalização da nossa matéria. E entre 9h30 e 9h30 já passamos para a nossa provinha. E no dia 24 de novembro começaremos, se Deus assim nos permitir, a nova matéria. Irmão Kleber, nos despedindo uma palavra de oração. Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esta aula maravilhosa, Pai. Continua, Deus querido, abençoando a vida do pastor Luiz Prestes, ó Pai, em nome de Jesus, derramando sobre ele a sabedoria, Pai, para que ele tenha, ó Pai, esse desejo, esse amor de ensinar as pessoas, Pai, para que elas adquirir o conhecimento, porque tudo que vem dos altos céus e é puro, ó Pai, e é agradável e perfeito para nossas vidas. Pai, continua também abençoando a vida do irmão Fábio, continua abençoando a vida do irmão Wince, continua abençoando a vida da irmã Jaqueline e da irmã Isabela, Pai. Em nome de Jesus. A luz em tuas mãos, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, ilumina o coração deles, a mente deles, que nós venhamos a aprender cada vez mais da tua palavra, ó Pai, porque há muitas vidas ainda para salvar, Senhor. Se não for por nós, por quem será, meu Deus? Aleluia. Em nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos. Te damos glória, te damos graça. Dá uma noite de paz e de descanso para nós, que a tua palavra diz que em paz deitaremos e em paz dormiremos, porque só o Senhor Jesus nos faz habitar em segurança. Te agradecemos, te louvamos pelo teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Nosso lema para fecharmos: seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Boa noite, bom descanso a todos vocês. Excelente final de semana. Uma abençoada semana e até a próxima quinta, dia 17, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.